Simbora, povo. Vamos aqui então, ó, dando continuidade então às nossas equações do segundo grau. Agora nós vamos falar de equação completa. E a gente vai falar também da famosa fórmula de Bhaskara, tá até entre aspas aqui, a gente já vai comentar. Primeiro, o que é uma equação do segundo grau completa? A equação do segundo grau completa é quando nós temos aqui, ó, ela com os três itens, o A, o B e o C, e esses três itens, eles devem ser diferentes de zero, ó. Eles têm que ser diferentes de zero. Aliás, aqui essa primeira coisa que eu grifei, na verdade é para o A, né? Para ela ser do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, né? E para ela ser uma equação do segundo grau completa, o A, o B e o C tem que ser diferente de zero. Então ela vai ter aqui as três partes, ó, 2x ao quadrado, 7x mais 5. Peguei dois exemplos aqui, ó. 3x ao quadrado mais x mais 2. Ela é diferente daqueles modelos que a gente já fez. Vou relembrar aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, é completa ou incompleta? Essa aqui é um caso de incompleta. Certo? E como é que a gente resolve? É só isolar, né? Então a gente mostrei para vocês aqui que é só isolar, lembrando que tem o mais ou menos 4, daria mais ou menos 2. Esse é um caso que a gente viu. Um outro caso de incompleta poderia ser, por exemplo, essa aqui, ó. A gente coloca o x em evidência, esse foi o que nós fizemos na última aula. Daí, quando eu tenho aqui igual a zero, eu coloco um x igual a zero e o x mais 2 igual a zero, e o resultado seria menos 2 e 0. Essas duas aqui, essa e essa, são incompletas. Essas aqui, ó, tem as três partes. O A, o B e o C. E aí não dá para fazer desse jeito que nós já aprendemos. Teria que ser um outro método, certo? Bom, essa aqui, o método que nós vamos utilizar para resolver isso aqui é a tal da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara que acabou levando, esse matemático Bhaskara que acabou levando a fama por essa fórmula, mas ela, quando ele apresentou essa fórmula, ela já existia, né? E só que acabou ficando aqui com o nome aqui no Brasil, especialmente com fórmula de Bhaskara, tá? Mas isso até que é de menos. Deveria ser lembrado o matemático lá que fez, né, que desenvolveu a fórmula, mas acaba que vocês vão ouvir muito isso, né? Para resolver esta, numa outra possibilidade, aí, num outro dia, eu até faço a dedução para vocês verem da fórmula, né? Como é que eles chegaram na fórmula de Bhaskara. Ela foi inventada para que a gente conseguisse isolar um x. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um exemplo que nós vamos fazer. X ao quadrado menos 4x mais 3. A dificuldade aqui estava em isolar o x. Aí, a fórmula de Bhaskara serve para isso. Primeiro, essa parte aqui, que é conhecida como delta. Deixa eu escrever melhor aqui. Delta ou discriminante. Delta ou discriminante. A gente resolve essa parte aqui primeiro. Tem gente que até faz as duas coisas tudo junto, tá? Mas eu prefiro resolver primeiro o discriminante, ou delta, e depois fazer essa segunda parte. Nós primeiro vamos fazer isto, e depois vamos fazer isso aqui. E vocês vão ter que saber de cor isso aqui. Mas não decorar agora, do dia para a noite, né? A gente decora fazendo exercício. A gente vai fazer isso aqui, resolver várias vezes, vocês vão acabar decorando. Muita gente vai falar, quando que eu vou usar isso aqui na minha vida? Gente, matemática não é uma coisa... Quanto mais profunda é a matemática, menos ela tem aplicação assim prática diária, no dia a dia. Muita gente tira sarro porque as pessoas simplesmente desprezam a escola. É isso que vocês estão vendo agora aí na pandemia. Né? As pessoas simplesmente ignoram, né, a importância da educação
E aí ficam arranjando desculpa, fazendo as coisas que elas deveriam ter feito e não fazem, né? Fazendo aquilo virar piada. Né? Tudo que nós temos de eletrônico, de tecnologia, carros, né? Celulares, tudo se deve à engenharia. E a engenharia está baseada na matemática. E se não fosse tudo isso que foi estudado por vários matemáticos aí, não se teria nada, né? Então, a gente precisa saber utilizar isso aqui para te dar, primeiro, para te dar uma base para você ter um acesso, por exemplo, a uma faculdade que vai te dar uma vida melhor. No mínimo é isso, né? Se você for para engenharia também, daí que você vai ver isso aqui um pouco mais profundamente, também vai utilizar lá um pouco mais frequente, né? E assim por diante. Teria umas... Hoje o motivo da aula não é discussão sobre isso, mas nós teríamos N motivos pelos quais é importante a gente saber resolver uma equação de segundo grau, né? Um principal é para estruturar o seu raciocínio lógico, né? Te ajudar. A matemática está no ensino fundamental aí desde sempre, né? Para te ajudar a pensar de maneira organizada e tudo mais. Bom, então vamos lá para o exemplo aqui, chega de enrolar. Vamos fazer aqui um primeiro exemplo. Primeira coisa que você vai fazer é escrever os coeficientes, que são aquele A, o B e o C. Lembrando que a equação de segundo grau ela está baseada nisso aqui, ó. Ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Quem vai ser o A aqui? O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Então aqui nós vamos escrever o A. O B é o número que está ao lado do x, nesse caso menos 4. E o C é o termo independente, é o que está sozinho. Faça isso, tá? Primeira coisa é isso aqui. Segunda coisa, nós vamos calcular o delta, ou discriminante. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. E aí agora a gente vai efetuar. Repare que o delta aqui, ó, aliás, o delta não, o B é menos 4. Então é só trocar aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Como o B é negativo, eu tenho que colocar um parênteses nele. Depois eu tenho menos 4, que é da fórmula. Agora eu troco pelo A. Qual é o valor do A? Já está anotado ali em cima, é 1. E o valor do C está anotado aqui também, é 3. Pronto. Menos 4 ao quadrado. Ó, por isso que se eu não colocar o parênteses, vai dar errado. Se eu não colocar o parênteses, ficaria menos 16, né? E é o menos 4 que está sendo elevado ao quadrado. Então, isso aqui dá 16. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. E o discriminante deu 4. Em algum momento aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na história do discriminante. Interessa que deu 4. Terceiro passo é esta segunda parte aqui da fórmula, ó, esta aqui, que vai me dar as raízes isoladas, ó. É isso aqui que foi a grande sacada dos matemáticos daquela época, que conseguiram isolar o x. O x isolado, né, que a gente não consegue isolar facilmente, ele fica sempre menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, ok? Então, essa é a fórmula já com o x isolado. Olha aí que ficou facinho, né? É só a gente trocar, ó. Né? Só substituir. Eu vou pegar o b e é menos 4. Cuidado, tá? Tem um menos antes aqui, ó. É menos da fórmula. Abre um parênteses e você coloca o menos 4, que é o b. Mais ou menos raiz do delta, que é isso aqui. O delta é 4, e aí depois vai entrar aqui, né? Nós vamos ter que calcular a raiz dele. Sobre 2 vezes o a. Nem sempre o a é 1, tá? A gente vai ter que ver no exemplo. Menos, aqui é vezes, né? Menos menos 4 vira mais 4. Mais ou menos, porque são duas equações em uma, né? Para não fazer duas, a gente coloca
é o mais ou menos aqui. Raiz quadrada do 4 é 2. E dividido por 2. Agora que eu vou separar. Agora eu vou fazer uma para o positivo e uma para o negativo. Eu vou chamar de x' e x duas linhas. Ou x1 e x2. A primeira conta vai ser 4 mais 2, dividido por 2. Então, ó, é uma para mais 2 e a outra vai ser 4 menos 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. 4 menos 2 dá 2. E 2 dividido por 2 resulta em 1. Olha aí as duas raízes. Ele perguntou para a gente, né? Deixa eu até fazer uma prova real aqui para vocês verem. Ó, vou apagar aqui. Não se preocupe que está salvo ali, tá? Em cima, vou apagar esse pedacinho aqui. A prova real. Ele perguntou para mim quais os valores de x que isto aqui resulta em 0, né? Vou trocar, ó. Ele está dizendo que 1. Vamos testar aqui x igual a 1. 1 elevado ao quadrado, 4 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado é 1, menos 4 mais 3. Isso aqui vai dar menos 4 com mais 3, dá menos 1. 1 menos 1 dá 0. Olha aí. Ok. Deu certo. Que eu perguntei, né, qual o valor de x, que isso aqui dá 0. Um dos valores de x é 1. Vamos testar o x igual a 3? Olha lá. Substitui no lugar do x, da equação aqui em cima. X ao quadrado menos 4 vezes x mais 3. Vamos ver quanto que dá? 3 ao quadrado, 9. Aqui dá 12. Olha lá. Menos 12 com mais 3 dá 9. Vai ficar menos 9. 9 menos 9 dá 0. Então, ok também. Realmente, a solução dessa equação são as raízes 1 e 3. Certo? Então, este foi o primeiro exemplo que nós fizemos utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau. Agora eu quero que vocês metam a mão na massa aí, ó. Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Vou escrever a fórmula aqui, ó. Quem não copiou ainda, né? O delta, vou escrever aqui no cantinho, ó. B ao quadrado menos 4AC. Aqui é vezes, né? Ó. A e C é 4 vezes A vezes C. Segunda parte da fórmula é menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Vou dar aquele minutinho para vocês fazerem e a gente já retoma. Bora fazer então. Quem é de fazer, fez, né? Então, primeira coisa que eu tinha pedido para vocês era separe os coeficientes aqui, ó. 1x ao quadrado, o B é menos 5 e o C é 6, certo? Agora vamos para o delta. Toda vez que você for fazer, escreva a fórmula. Isso vai te ajudar a decorar, tá? Escreva igual eu fiz aqui. Depois você substitui. O B vai ser trocado por menos 5. Só que como ele é elevado ao quadrado, eu tenho que pôr o parênteses para ele ficar todo ele elevado ao quadrado. Menos 4A e o C. Só substituir. E agora eu vou fazer a continha. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25. Positivo, porque todo número negativo elevado a expoente par vai dar positivo. 4 vezes 1 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Então, o delta aqui deu 1. Ok? Agora eu vou para a segunda parte da fórmula. Menos B, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes o A. Mesmo ela estando escrito ali, estou escrevendo de novo. Menos da fórmula, abro um parênteses e coloco o menos 5. Mais ou menos, ficou muito feio esse parênteses aqui. Deixa eu arrumar. Mais ou menos a raiz quadrada de 1
divididos por 2 vezes o A, que é 1 também. Menos 5 vira mais 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2. E agora eu vou fazer aquela saída para 2 caminhos diferentes. O x1 e o x2. O x1 eu vou fazer 5 mais 1, divididos por 2. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Esta é uma raiz. O outro, 5 menos 1, dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, essas são as raízes. Então, a solução da nossa equação é 2 e 3. Ela tem dois valores de x que proporcionam que ela dê 0, certo? Para ela não ficar muito longa a nossa aula, eu vou deixar esses dois exemplos e vou deixar estes exemplos aqui já com gabarito aqui para vocês. E na próxima aula nossa, a gente vai fazer a correção desses exercícios, vão aparecer situações novas e aí vocês vão ter como tirar mais dúvidas, ok? Então procure fazer essas atividades e na próxima aula a gente corrige, tá?